mais um episódio da Rosa Mecânica, desta vez com o Pedro Barata. O Pedro Barata é o Presidente da Junta de Ferrel, é o Presidente da Mesa da Federação de Leiria da Juventude Socialista e é possivelmente um dos melhores guerrilheiros ambientais que temos em Portugal. É um prazer ter-te aqui connosco. Hoje estou aqui convosco, Henrique Canha, atrás da câmara está o Bruno e na pós-produção está o Diogo Vintém. Pedro, muito bem-vindo. Queríamos falar contigo hoje, especialmente pelo teu papel na luta em Ferrel contra o nuclear. Queríamos saber mais ou menos esta história, como é que isto se processa, porque é que reavivaste este projeto. Sabemos também que tens uma grande luta a ser travada contra o PDM em Peniche e lideraste até uma grande manifestação pacífica, uma coisa muito, muito bem feita e que teve um grande impacto. Queríamos também saber um pouco mais como é que a Junta de Ferrel parte para esta luta e porquê. E mais algumas curiosidades sobre o teu passado político, que é fantástico e és um dos nossos camaradas mais queridos em Leiria, isto é verdade, a nossa só dá graxa. Queria passar para ti a bola, perguntando-te mesmo, Ferrel contra o nuclear, o que é isto? Então, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo vosso convite e, em primeiro lugar, queria dar-vos os parabéns pelo projeto que vocês lançaram. Normalmente, numa altura em que não há eleições internas no partido, quer ao nível nacional, quer ao nível distrital ou ao nível concelhio, raramente há alguém a trabalhar no partido, ou raramente há projetos que façam com que haja discussão interna e que se abram os horizontes. E nessa medida, cá estão vocês os três, e portanto os parabéns aos três pela Rosa Mecânica, por este projeto, porque vocês o que querem aqui é trabalhar, querem mostrar esse trabalho, querem que haja discussão e não estão apenas e só a juntar armas para um futuro combate eleitoral. E logo essa premissa vossa tem mérito próprio só por esse facto. Muito obrigado, Pedro. Agora, creio que exageraste um bocadinho na maneira como falaste de mim, não sou assim tão... Ainda tenho 29 anos, parece que estás a falar de um indivíduo já está na política há muitos anos, mas não. É curioso, porque tu tens 29 e eu pude dizer isto tudo sobre o teu currículo político e é tudo verdade. Ok, exagero ou menos exagero, tudo o que eu disse é verdade. Pronto, isso é verdade. Pronto, é assim, na questão da luta contra o nuclear, nós entendemos, eu já estava na Junta de Freguesia desde 2013, pertencia ao Executivo. E nós fui percebendo que era demasiado importante para estar a desaparecer essa memória social, para estar a sair da ordem do dia e para não ser, digamos que, perpetuado junto das gerações futuras e, porque não, reeditado noutras lutas tão atuais como esta do PDM, que é contra a proposta do PDM. Nós queremos que o PDM seja aprovado, quanto mais rápido. Nós estamos disponíveis para contribuir por isso, mas já lá vamos. Agora, aquilo que nós queríamos reeditar para já era homenagear a coragem desses nossos conterrâneos, que no dia 15 de março de 1976, num período pós-25 de Abril, há aquela que foi considerada a primeira batalha ambiental da democracia portuguesa, que é a luta contra o nuclear em Ferrel. E a questão era um bocadinho aquilo que nós não queríamos que acontecesse agora com a revisão do PDM, que é nós acordarmos quando aquilo já está a andar ou quando já estava feito. Na altura, em 76, a central nuclear já estava a ser construída. Em Ferrel. Portanto, e as pessoas levantaram-se porque havia pouca informação. Houve 2, 3 pessoas que tomaram a dianteira da informação e da divulgação do assunto. A única coisa que as pessoas perceberam à partida, e cuidado que eu nasci em 1990, portanto tenho desculpa se tiver alguns erros portanto, nesta descrição, e portanto as pessoas que à partida não sabiam ao certo o que era a energia nuclear, porque havia aquele fenómeno de que seria uma grande opção do ponto de vista económico. E atenção que o projeto nuclear para o país continha 23 centrais nucleares em 12 locais diferentes. Portanto, em Ferrel iam ser construídas 2 no mesmo local.
E nisto houve pessoas também de movimentos ambientalistas já ao nível nacional, houve, portanto, a mobilização da sociedade civil e da sociedade académica para apoiar o movimento em Ferrel e houve, portanto, digamos que uma manifestação e uma primeira tentativa. E a população começou a tentar perceber o que é que estava para ali a acontecer e foi havendo informação. Até que há, segundo contam, há um colóquio, digamos, uma sessão de esclarecimento da própria empresa a explicar o que estava ali a passar. Houve um infiltrado que se fez passar por população, que era o delegado Domingos, que já faleceu, e que começou a fazer perguntas à empresa e desmascarou muitas das mentiras que a empresa estava, digamos que, a enfiar à população, passa a expressão. E, portanto, tanto que esse colóquio acabou com a empresa a sair pela porta dos fundos e aquilo acabou-se um bocadinho toda a discussão. E aí a coisa deu-se. Depois, no dia 15 de março, foi totalmente espontâneo. Portanto, às 7 da manhã, a dona Crialmina tocou o sino de rebate, juntou a população e foram a direito ao Moinho Velho, que é hoje uma grande zona agrícola. E aí a manifestação também foi à Lordeira. Portanto, chegou-se na altura. Havia pessoas, houve frases intimidatórias, naturalmente. Os trabalhadores estavam lá, as obras tinham que parar imediatamente, foi o que a população mandou fazer. Parou, a Guarda Nacional Republicana percebeu que a população fazia 3, 4 vezes o número de operacionais e, portanto, também não foi por aí. E esse movimento parou a obra de imediato. A partir daí desenrolou-se uma luta ambiental, não só em Ferrel, mas pelo país, que fez com que fosse abandonado o projeto nuclear para o país. E, portanto, esta, na minha perspectiva, era uma história importante demais para ser esquecida. E, portanto, em 2016, em conjunto com a Câmara Municipal, na altura com o Presidente António José Correia, nós pensámos naquilo que devia de ser, portanto, que devia de ser a comemoração dos 40 anos, porque o Presidente da Câmara, esse Presidente da Câmara, o António José Correia, tinha sido, na altura, era jornalista, em 76, e esteve lá na qualidade de jornalista, e, portanto, também era sensível ao tema, e começámos por estudar o tema. Nós criamos um protocolo com a Associação para a Defesa do Património de Peniche, da região de Peniche, começámos a constituir um fundo documental, um fundo também fotográfico, sendo que aí, hoje em dia, na internet já existem muitos registros. Criámos a primeira exposição sobre o tema e fizemos uma sessão onde houve várias intervenções, incluindo uma peça de teatro que reeditou o livro de Mariano Calado, que é A Maldição das Bruxas de Ferrel, portanto, no fundo, conta a questão da central nuclear. Isto em 2016. Depois, quando fui eleito, uma das premissas na área cultural e na área da história era realmente registar a marca, e consagrar o exemplo de Ferrel para outras lutas, seja elas quais forem, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista da luta pelos os direitos das populações. No fundo, aquilo que a primeira, além de homenagear as pessoas e de contar a história, o primeiro objetivo é servir de exemplo para os movimentos sociais. Não é por acaso que há a frase do povo é que é mais ordena. Ouvi muitas vezes essa frase na última sexta-feira e no fundo é dar esse exemplo de que se o povo estiver unido e se souber de uma forma ordeira e tranquila fazer valer as suas vontades, tem que haver diálogo, porque é o povo é que tem o poder na mão. Fantástico. Então eu presumo que as pessoas têm se identificado com todo este movimento de reavivamento da memória. Da memória, e depois é assim, nós tentámos certificar ao máximo, ou consolidar no panorama nacional e no panorama regional, com o facto de registarmos Ferrel como a capital da luta contra o nuclear. Não porque o nuclear esteja na ordem do dia ou nas políticas atuais, que não está aí, e muito bem, mas para ter os objetivos que já referi anteriormente, mas também para servir de base e de pedra basilar no nosso projeto de estratégia cultural,
em que aí te peço que não me perguntes porquê, porque ainda não foi lançado publicamente. Certo, certo. Não vamos pedir aqui o exclusivo, mas agradecemos um heads up, pelo menos. Até porque ele está a ser revisto com as questões da pandemia. Houve ali alterações que nós fizemos, também aprofundámos outras, deu-nos tempo para fazer algum melhoramento e, portanto, está a ser redefinido, sendo que no seu total o projeto é o mesmo. Portanto, é um projeto cultural que tem cariz social, que tem promoção ao nível internacional, que tem ambiente, história e sustentabilidade e ecologia. Portanto, são esses os 5 princípios do projeto. Eu queria perguntar-te então, neste momento tem havido um grande foco na luta anticlimática, o mundo está a aquecer, os glaciares a derreter, mas parece que estamos todos muito focados na parte mais macro, ou seja, o que nós não podemos controlar, nós não podemos fazer nada, pelo menos em escala portuguesa não há nada que possamos fazer contra toda esta crise climática que está a acontecer, mas parece que estamos demasiado focados nisso e não na parte ambiental local. Concordas com o que eu estou a dizer? Achas que... Sim, acho que há, do ponto de vista das... creio que não posso falar à escala de todos os municípios, não tenho esse conhecimento, não é? Mas eu creio que aquilo que se vai fazendo é replicar ao nível local o que são as políticas nacionais de ambiente. Okay. No fundo, para irmos todos na mesma onda. E o nosso país é tão diverso dentro das próprias regiões que é necessário que cada autarquia, neste caso ao nível dos municípios, haja uma adaptação muito própria àquilo que é a sua realidade. No nosso caso, ao nível das pescas, duvido que haja, portanto, que é uma área que eu não domino, mas devia de haver uma sensibilização e, acima de tudo, uma campanha pedagógica, no sentido de ensinar ou sensibilizar os pescadores para os resíduos que são libertados nos oceanos, na atividade da pesca. Mas também dar-lhes condições para isso, não pode ser só, vocês não podem deixar o lixo no mar, têm que o trazer para a terra. Então, aí chegamos à terra, vamos pô-lo onde? É que não há essas estruturas criadas pelo município. E isso tem o ambiente a ganhar e eu creio que muitas vezes as empresas não se importam de pagar uma pequena taxa para poder, digamos, ver a situação resolvida na hora, não é? Certo. No curto prazo. A mesma coisa se passa com a agricultura. Nós percebemos que as plantas e que muitos dos adubos têm que vir acondicionados em plásticos ou em papel, mas não existe depois uma recolha efetiva dos resíduos ou dessas estruturas sobrantes depois de aplicado os materiais e os produtos na própria agricultura. Essa devia de ser também uma medida ambiental. Não existe também uma estratégia em muitos locais para a recolha e o acondicionamento das águas, portanto ouve-se e lê-se que é necessário a proteção dos aquíferos, mas depois se as pessoas não fizerem um furo na sua terra não têm água para produzir as suas hortas e portanto muitas das coisas são utopias e não há uma aplicação ao nível local. Havia um exemplo que eu costumava referir que era, por exemplo, quando andavam na pesca, lembrava-me de um pescador que dizia que se lhe avariasse no alto mar um micro-ondas, era mais barato para eles que ganham um pouco largá-lo no mar do que trazê-lo para a terra porque tinham que pagar não sei o quê. E portanto acho que é este tipo de situações que ao nível local tem que se replicar e adaptar às realidades e isso não tem acontecido. Portanto acho que tem sido um bocadinho na onda do que é a política global ao nível do ambiente, mas depois em ações concretas e tão simples não são aplicadas. Obrigado, Pedro. Este podcast é feito para toda a gente, mas sabemos perfeitamente que temos um público também bastante jovem e alguns deles querem ser autarcas, querem ser deputados, têm ambições e sonhos políticos. Relativamente ao ambiente e relativamente à luta ambiental, o que é que tu lhes dirias para eles se lembrarem quando um dia estiverem eles a tomar decisões? Ela, principalmente, é aquilo que digo, é aquilo que eu tento fazer e é aquilo que digo aos meus amigos. Chegues onde chegares, nunca te esqueças de onde é que vieste. E pronto, é assim, há realidades diferentes, há pessoas que... portanto, há uma realidade, e em todas as realidades entra a parte ambiental. Portanto, nos grandes centros existe um tipo
de premissas ambientais que têm que ser protegidas, mas nos centros rurais acontece a mesma coisa. São situações diferentes, mas o ambiente está presente. E eu acho que aí passa por, principalmente, uma educação ambiental. Tem que haver ações do ponto de vista, primeiro, pedagógico e depois coercivo. Portanto, as pessoas, primeiro, são ensinadas, a partir do ensino básico, essa formação cívica de responsabilidade ambiental já devia de ser um dado adquirido neste momento. E depois, a partir do momento que as pessoas não cumprem, tem que ser como aconteceu com os fogos, que só com coivas é que se começou, digamos que, a educar e a controlar, e tem que ter um bocadinho das duas coisas. Eu acho é que não se pode sobrepor e nunca devem deixar sobrepor o fator financeiro e económico ao fator ambiental e da qualidade de vida, porque depois remete-nos para a área da saúde. Claro. Muito obrigado pela tua contribuição pelo ambiente, porque, sendo ou não fãs do nuclear, pelo menos tens princípios basilares que te caíam claramente e que podem ou não ser inspirações para nós. Para mim, é uma grande inspiração. E eu queria te perguntar agora sobre o PDM em Peniche. O que é que se passa com o PDM? Nós já vimos que Ferrel é uma terra de lutas. Vocês impediram a construção de uma central. Agora, a vossa luta contra um PDM levou-vos a bloquear a cidade de Peniche, tudo ordeiramente, tudo pacificamente. Faz sensivelmente uma semana que isto aconteceu. Queria, portanto, perceber o que é que vos levou a parar Peniche, porque é que vocês estão a combater tão ativamente este PDM, e como é que se mobiliza uma população para fazer isto? Porque nós que estamos na política sabemos que as pessoas só vão onde querem, e claramente as pessoas quiseram aderir a este movimento. Qual é a base? Porquê o PDM? O que é que se passa? É assim, isso era uma história que dava até amanhã, mas de qualquer forma vou tentar ser sucinto e responder com alguma objetividade. Porque é que se consegue mobilizar as pessoas? A partir do momento que estão a querer ludibriar o que é deles, um direito que é deles, o ganha-pão deles, a emancipação dos filhos deles e a herança dos pais e dos avós, eles colocam o coração à frente e vão com tudo. Estamos a falar diretamente dos agricultores. Porque é eventualmente um dos pontos mais badalados nesta questão, apesar de o PDM ser muito mais do que isso e prejudicar o concelho de Peniche e não a freguesia de Ferrel muito mais do que isso. Só uma questão. Ferrel é uma vila muito agrícola? Ferrel a atividade primordial e predominante é a agricultura. Hoje em dia já muito também com turismo, muita construção civil desde sempre, mas a predominante é a agricultura. Então estamos a falar de algo que efetivamente iria atingir a maior parte Sim, trata-se de subsistência. Portanto, aqui era uma questão de subsistência das pessoas, porque há pessoas que investiram toda a sua vida, como eu disse, é a emancipação dos filhos, a herança dos pais e dos avós e o trabalho dos agricultores. E, portanto, nós, como é que mobilizamos as pessoas? Mobilizamos as pessoas deixando ao critério das pessoas o que é que se devia fazer, porque nós não somos donos de nada, nós somos eleitos por eles para fazer o melhor para eles. E tendo em consideração a opinião deles. Claro. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós fizemos uma sessão pública, explicámos o que é que, de acordo com a informação que nós tínhamos, estava previsto naquele PDM, referenciámos os pontos-chave e demos conta das provas, portanto, da nossa ação, os documentos escritos que já fizemos, as reuniões, portanto, isso é tudo de forma telegráfica transmitida às pessoas. E depois, com a verdade daquilo que existe, porque depois somos acusados de estar a mentir e de estar a instrumentalizar as pessoas e de estar, eventualmente, a pôr medo às pessoas para poder escravizá-las, até há aquelas frases feitas que depois são passadas para tentar ir, no fundo, descredibilizando aquilo que nós estamos a fazer. Mas aquilo que nós fizemos foi: a proposta é esta, a planta de ordenamento é esta, o regulamento é este, e o que diz é que a monocultura vai acabar, portanto, todos os passos descritos naquele regulamento, a questão dos aquíferos,
a questão da monocultura intensiva, e nós sabemos que as coisas têm que portanto, têm que se readaptar e reinventar em alguns casos, mas uma estratégia para a agricultura é salvaguardar as reservas de água, do ponto de vista ambiental, como nós já falámos, conseguir ordenar os terrenos e salvaguardá-los para a utilização, porque alguns são ocupados e não são propriedades das pessoas. Portanto, esta é que tem que ser a estratégia: delinear as zonas industriais, delinear, portanto, como é que os armazéns têm que estar construídos e com que condições para poderem ser legalizados, porque alguns não são legais. Não sendo legais, os agricultores não têm acesso a fundos comunitários e, portanto, todas estas questões é que deviam de ser a estratégia do município para a agricultura. Desde logo aí começamos mal. E as atas comprovam que, na discussão das grandes opções do plano para 2020, uma das questões que eu referi e outros elementos da Assembleia Municipal referiram é que não há uma estratégia para a agricultura num concelho onde metade é agricultura. Portanto, toda a zona rural tem agricultura. E estas propostas do PDM, nós aquilo que fizemos foi ler o artigo 50 às pessoas, as pessoas leram o artigo 50 para solos agrícolas de conservação e nós mostramos no mapa onde é que estava aplicado o artigo 50. E as pessoas é que disseram: temos que fazer recolha de assinaturas, temos que fazer uma petição, têm que ir onde vocês conseguirem e, se for preciso, temos que reeditar o nuclear. Portanto, ou seja, tudo o que nós fizemos até hoje foi pedido pela população. Nós, conforme é a nossa missão e a nossa obrigação, pelo menos eu sinto que é a minha obrigação, replicar aqueles que são os anseios das pessoas. E, portanto, foi isso que nós fizemos. Eu confesso que na sexta-feira, dia 25 de setembro, quando cheguei ao centro da Vila de Ferrel, da nossa freguesia, fiquei assustado com o que vi, porque nunca pensei conseguir uma mobilização tão grande, mas as pessoas, como é um meio pequeno, mobilizam-se umas às outras, veem quais é que são os valores que estão em causa e pronto, conseguimos ter uma marcha lenta, com as devidas precauções no âmbito da pandemia, com muita responsabilidade, de uma forma ordeira e pacífica. Nós trancámos a cidade de Peniche, mas não foi porque queríamos trancar a cidade de Peniche. Nós trancámos a cidade de Peniche porque a fila da marcha, a linha da marcha era efetivamente enorme, portanto superava os 2 km. E, portanto, superando 2 km, onde estão mais de 50 tratores, seguramente mais de 100 veículos e seguramente mais de 300 pessoas, é impossível não se travar o que quer que seja. E, portanto, nós, com as tradicionais buzinadelas, portanto, a mobilização das pessoas, com o número que conseguimos, diga-se que não foi só pessoas de Ferrel, portanto, foi de outras freguesias, até porque o movimento que nós estamos a colocar é contra esta proposta no âmbito do município todo. Nós não somos contra só o PDM Ferrel, portanto, estamos a falar de uma proposta que atinge de forma negativa todo o município. E daí temos vindo a mobilizar fora da freguesia também algumas pessoas para ajudar. Agora, porque é que foi Ferrel a tomar a dianteira de uma luta que devia de ser do município? Não sei porquê, foi porque nós vimos o problema, quisemos estudá-lo, tivemos apoio de pessoas que voluntariamente nos quiseram ajudar e nós, quando vimos aquilo que estava a acontecer, porque o histórico era de desconfiar, e isto as pessoas sabem, portanto houve coisas que foram feitas no passado de forma obscura, ou pelo menos não transparente, e a partir daí a desconfiança permaneceu, com a falta de informação permanente. Portanto, ainda hoje, um mês depois de estarmos com este movimento, ainda não estão os documentos da revisão no site do município de Peniche. Fantástico. Que é uma obrigação do Decreto-Lei 80 de 2015, o regime jurídico da gestão territorial. Ou seja, Ferrel atua em ciclos de luta de uma forma que poucos municípios em Portugal atuam, porque vocês claramente estão sempre na luta do território, ou pelo menos esforçam-se por estar na luta do território. E depois procuramos informação, procuramos perceber o que é que está a acontecer, temos esse direito,
e nunca desistimos de perceber para onde é que vamos, desde que a razão vá de braço dado connosco. E a verdade. E aquilo que tem acontecido é precisamente isso, é que não tem havido verdade, não tem havido transparência neste processo. E depois também digo, isto está na nossa gente, esta maneira de lutar efusivamente pelo aquilo em que acreditamos. Eu acho especialmente interessante que numa altura em que os políticos e a política têm cada vez mais dificuldade em mobilizar pessoas, as pessoas em Ferrel mobilizam-se elas mesmas e vão ter convosco para levar a luta até onde querem. Eu acho que isto é uma grande lição para quem quer que esteja a ouvir e para quem quer que acompanhe o nosso podcast, porque em tempos como o nosso, em que quem está a levar as multidões são os populistas, vocês que são moderados, conseguem liderar um movimento populacional. Por isso acho que só por aí tens os nossos parabéns, mas também deviam ser um grande exemplo nosso de como fazer o bem pela população, porque se as pessoas vão ter convosco é porque acreditam. Eu acho que nós mudamos um bocadinho o paradigma, temos estado a marcar a nossa ação pela inclusão e pelo envolvimento das pessoas. Nós fazemos reuniões abertas, explicamos quais é que são os nossos projetos, pedimos sugestões às pessoas, continuadamente, não é só em período de eleições. Quando temos eventos, as pessoas estão disponíveis para colaborar e começou a acontecer as pessoas a proporem-se a colaborar. Uhum. Eu tenho isto que vos posso dar, eu tenho isto que posso colaborar convosco, e nós não deixamos ninguém para trás. E independentemente de onde as pessoas venham, porque há pessoas que efetivamente não são do PS e que até concorreram noutras listas, mas a partir do momento que querem colaborar, venham daí, porque isto é para todos. Depois atuamos com verdade e com transparência, não deixamos aqui coisas no ar, não dizemos isto só porque sim, não. Nós pautamos a nossa discussão política junto ao município, pautamos a nossa ação junto às pessoas com a verdade e com a transparência. O rigor dos números, principalmente do ponto de vista financeiro, que é uma área que nós temos, fazemos muita questão de ser clara. E, portanto, as pessoas começam a ver que, efetivamente, as coisas vão funcionando, que o trabalho vai aparecendo, e eu acho que, a partir do momento que nós pedimos à população, precisamos do apoio delas, dizemos-lhe a verdade, explicamos-lhe o que é que está em causa, fazemos valer na nossa ação a vontade das pessoas, e isto não é retórica, tem sido realidade. Acho que, a partir daí, depois é uma questão de gestão e de muito trabalho, porque estudar um regulamento, estudar um PDM, estudar todos aqueles documentos, ir à procura de informação quando ela não nos é facilitada, pelo contrário, quando nos é dificultada. É difícil, perde-se muitas horas, desgaste pessoal, desgaste emocional, um desgaste enorme do ponto de vista familiar, mas ninguém nos chamou para cá. Nós estamos cá porque gostamos e porque queremos, e lá mais para a frente havemos de ficar recompensados, nem que seja tão só com a nossa consciência. Muito obrigado. Pedro, tu és autarca pelo PS, mas não começaste pelo PS, começaste como independente. Como é que isto aconteceu? Fui sempre listas do PS. Certo, ok. Mas quando fui convidado pelo PS, em 2013, tinha chegado de Angola, onde estive a trabalhar, e vinha, ainda não sabia se era para estar de férias e voltar ou se ia ficar, portanto estava tudo em aberto e não tinha nada definido. Vinha, ia estar cá no verão, na altura lembro-me que estive a trabalhar até num bar, também estive a trabalhar com o meu pai nos alojamentos locais, que ele tinha um negócio nessa área, portanto na área dos alojamentos locais, como já referi. E vinha para estar no verão, para ver portanto, os familiares, os imigrantes que vêm sempre no verão, para passar cá à altura das festas, e depois já que ia decidir, e estávamos em ano de eleições. Eu sempre tenho família que esteve na política, nunca com tanta, portanto, evidência como eu estou, mas que estiveram ligados à política, até a partidos diferentes do meu.
E fui sempre conversando sobre este tema, gostei. Lembro-me de uma vez, na escola primária, entrevistar um presidente de junta, o presidente de junta de Ferrel, e gostei logo foi-me marcando. Digamos que eu nunca pensei ser presidente de junta tão cedo, mas era uma coisa que eu tinha no horizonte como um dia gostava de ser presidente da junta da minha terra. E como tinha, também gostava de ser treinador de futebol, e não me parece que vá para aí hoje em dia. Portanto, Pelo menos. mas é aqueles sonhos que nós vamos tendo, mas tenho ficado muito desiludido com o futebol, não com o futebol jogado, mas sim com o futebol indústria. Certo. E, portanto, também não é uma coisa que me puxe, porque não domino os temas e nós, para podermos integrar, temos que tentar, pelo menos, ter alguma apetência. E, portanto, depois surgiu o convite de um partido para, portanto, o PSD, posso dizer, pessoas com quem tenho, amigos meus até, e da terra, e pessoas com quem tenho excelentes relações, em que me convidaram para encabeçar a lista do PSD à Junta de Freguesia. Houve um mensageiro da CDU a perguntar como é que eu me posicionava, se eu estava disponível para alguma coisa, e o anterior presidente da Junta de Freguesia convidou-me e disse que queria levar-me para o executivo da Junta de Freguesia e queria que eu fosse, eventualmente, a continuidade. E eu disse, bem, tenho aqui um convite dos três. Estava a trabalhar com o meu pai, cheguei ao pé do meu pai e disse, pai, convidaram-me assim, assado e frito e cozido, então e agora o que é que achas que eu faço? E ele disse, olha, então fazes uma coisa que o pai fez. O pai pertenceu a 2 juventudes partidárias e depois nunca mais entrou na política. Não te vou dizer se deves ir ou não deves ir, já és grande o suficiente para escolheres. Mas lê o que é cada partido, lê o que é que cada um defende e depois, a partir daí, tomas uma decisão. Quando fui ler as declarações de princípios e ler um pouco da história, um handicap meu é não estudei ao certo a história da política ainda, porque é uma coisa que vamos fazendo. Né? Tenho estado a estudar PDMs e outras coisas, ainda não tenho tido esse tempo. E a combater o nuclear. E outros, né? Mas quando fui ler o que é que era cada partido, não escolhi, pensei para mim, não, eu sou socialista, portanto, vou com o PS, acabou. Okay. Estava a decisão tomada, fui com o PS por ser socialista, não foi por quem me convidou, nem foi pelas pessoas que estavam no PS, porque na altura as pessoas que estavam na lista eu tinha mais amigos na lista do PSD do que na lista do PS, para ser sincero. E também tinha alguns amigos na CDU, é um meio pequeno, nós somos todos amigos, né? Pois cada um tem a sua opção. E, portanto, tendo mais amigos na lista do PSD, mas achando, ou tendo como base que era socialista, sempre fui um bocadinho assim, se é isto que eu acho, vamos em frente. E depois fui nas listas do PS, entretanto conheci algumas pessoas, né? As pessoas do partido, o Jorge Gonçalves na altura foi o candidato à Câmara e é aquele chamado, espero que ele não me leve mal, mas é aquele chamado animal político, porque tem uma capacidade enorme, um conhecimento de causa enorme e pronto, fui acompanhando e criei logo uma relação de muita amizade, digamos, que aquele que eu chamo o meu pai político, é Estrelinha, né? Porque ele é que me foi falando do que era a política, do que era o PS, de como introduzindo com as pessoas. Imediatamente eu não sabia que existia a Juventude Socialista, com 22 anos não sabia que existia a Juventude Socialista, e ele foi... Isso diz mais de nós do que ti, honestamente. Pronto, exatamente, eu não sabia porque pronto, também nunca procurei, não é? Política, mas de qualquer forma não sabia que existia. E ele é que me foi, digamos, conduzindo, interiorizando. Depois na altura já o Tiago Gonçalves também estava com o João Torres, e posso dizer que tive logo muito boas referências, né? Portanto, nessa altura creio que estávamos muito bem entregues e fui logo tendo, portanto fui entrando na matéria, digamos assim. Fiz militante ao mesmo tempo na Juventude Socialista que fiz no PS, no Partido Socialista, em 2014, com as primárias. Fiz militante com as primárias porque ainda votei nas primárias como simpatizante, mas quando entreguei as credenciais de simpatizante, entreguei logo as fichas de militante da JS e do PS. E, portanto, com as primárias comecei a debater e comecei a entrar, disse muita bacurada. Nunca tive tempo, já me lembrei várias vezes, vou confidenciar, nunca tive tempo de andar para trás no Facebook para apagar algumas publicações, porque houve coisas que eram bacuradas, não era parvoíce, não era discussão. Certo. E, portanto, é de ter esse tempo.
E portanto, assim é que se aprende, não é? Agora é melhor começares a fazer isso porque já que disseste publicamente antes que alguém vá lá ver. Mas também não está nada de mal. Agora, estão é comentários eventualmente que não trazem nada ao debate político, é mais de achincalhar e nós não precisamos disso para nada. Não é? Era mais só por isso. De qualquer forma, foi a partir daí. Portanto, eu fui ler, achei que era. Percebi que era socialista e ainda sou e cada vez sou mais. E é verdade. Se há coisa que eu disse na minha tomada de posse em 2014, nunca mais me esqueci, é uma vez socialista, socialista sempre e socialista para sempre. Disse isto no final da minha tomada de posse em 2014 na JS, na Conselhia de Peniche. E não era espamparante, é porque é isso. Já ouvi eventualmente também, e há sempre aquelas hipóteses de avançares como independente para aqui e para acolá, e a minha resposta é sempre a mesma. Poderei não ser candidato ao Partido Socialista, mas nunca serei candidato por outro que não o Partido Socialista. Porque é assim, na política local, e por isso é que se calhar vou adiantar, na política local nós sabemos que é muito pelas pessoas. Sim. Mas as suas ideologias dizem muito sobre as pessoas. Sem dúvida. E o problema é que as ideologias não são discutidas, porque é uma coisa saudável. Tenho um amigo meu, muito meu amigo desde o berço, que tem uma ideologia que mais se aproxima da Iniciativa Liberal e do CDS do que do PSD. Mas é um indivíduo que é meu amigo na mesma. Podemos discutir, ele tem a maneira de ver as coisas, eu tenho a minha. E portanto era isto que devia de haver ainda mais, em vez de haver tantos programas polémicos de futebol que depois fazem ascender aberrações como o André Ventura, podia haver discussão política, podia haver discussão ideológica, podia haver discussão de políticas internacionais, porque as pessoas tinham mais a ganhar. Sem dúvida. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Eu queria fechar isto com uma pergunta que eu acho que é das pessoas mais indicadas para resolver, porque além de seres uma pessoa com visão, e eu gostava de partilhar uma anedota muito engraçada, que é o Pedro, há 2 anos, em pleno congresso, diz que vai apoiar o Walter Chicharro quando ele se candidatar, e o Walter Chicharro candidata-se 2 anos depois. Muito pouca gente acreditava que o Walter se fosse candidatar logo, mas o Pedro teve a coragem de avançar e dizer já, eu vou apoiar esta pessoa quando der. Queria então perguntar-te uma coisa. Pedro, autárquicas, vem aí daqui a um ano. Como é que vai ficar o nosso distrito? Vamos ter mais câmaras, menos câmaras? O que é que tu vês no panorama? É isso, as autárquicas é sempre uma eleição muito pessoal, não é? Portanto, tem a ver com as pessoas, tem a ver com o percurso das pessoas, tem a ver com o que é que as pessoas já fizeram, onde é que as pessoas vivem. Apesar disso, para mim, portanto, uma pessoa pode ter capacidade vivendo aqui e indo governar para ali. E vê-se, um dos melhores presidentes da história da Câmara de Lisboa foi o António Costa e vive em Sintra, não é? Portanto, está aí a prova. Agora, eu vejo a fasquia muito elevada. Nós tivemos os melhores resultados há 4 anos. Conseguir melhorar os resultados é sempre difícil, a fasquia já está alta. Agora, há câmaras que vamos consolidar, na minha opinião. Há outras que não vamos conseguir lá chegar. Creio que, e não querendo fazer uma grande antevisão, porque não quero ferir também suscetibilidades de camarada nenhum, nem roubar os sonhos a ninguém, mas creio que se ficarmos como estamos atualmente, não dizendo que esta não ganhamos e voltamos a não ganhar, eu digo digamos que colocamos a questão no âmbito da percentagem de votação no distrito. Certo. Se nós mantivermos a nossa percentagem, eventualmente perdendo alguma ou ganhando outras, acho que é um bom resultado. Okay. Tudo indica que, tendo uma autarca como a Walter Chicharro à frente do distrito, portanto, a intenção é subir. Ele é um exemplo enquanto político, é um exemplo enquanto autarca, é um exemplo enquanto pessoa, mas aí já sou eu puxar a brasa à minha sardinha, porque sou, além de amigo, nunca tenho reservas em referir que ele é o meu ídolo político. E disseste-o em congresso? Sim, acho que não devemos ter pudores em dizer estas coisas, porque é a nossa opinião, não é? Portanto, normalmente costumo dizer que até tenho 2, mas um não o conheço pessoalmente, que é o atual Primeiro-Ministro. Portanto, o Walter Chicharro é efetivamente. Agora, ao nível local, depende muito das pessoas. Como já falámos
Algumas vezes eu, antes de ser eleito pelo PS, nunca tinha votado no PS. Em duas eleições que votei. Votei na primeira vez no CDS, votei na segunda vez em autárquicas, numa lista votei na CDU e noutra lista votei no PSD. E porquê? Porque votei pelas pessoas. Não, e depois, passado 4 anos, estava na lista do PS. Portanto, e isto quer dizer que, ou, para mim, quer dizer que quem não está dentro do que é a política e do que é os setores da política à direita e à esquerda, e o que é que um defende e o outro não defende, Vota nas caras. Exatamente, vota nas caras e no discurso. Por isso é que o discurso apelativo e o discurso populista continuam, infelizmente, a vender. Mas isso talvez seja culpa de não haver mais coisas como estas que nós estamos a fazer aqui. E como eu disse no início, vocês estão a fazer isto porque isto é que é trabalho político, que é discussão, que é divulgação e é também reflexão da política. E normalmente as pessoas fazem isto quando é para juntar armas para ir a eleições internas e então vai-se convidar aqui meia dúzia para se mostrar que se fez alguma coisa. Ou quando estamos perto de algum congresso e que tem que se mostrar trabalho. E isso é que nos tem empobrecido. E, portanto, creio que no panorama nacional acontece isso, no panorama local vai muito depender das pessoas. Eu, na altura, votei na CDU porque era um primo que ainda hoje é uma pessoa a quem eu telefono e peço referências, porque já foi autarca e é um indivíduo com muita capacidade. Não me identifico com ele porque sou socialista, do ponto de vista da ideologia, mas do ponto de vista da operacionalidade no local, nas autarquias locais, identifico-me com a forma dele de estar para a autarquia e da forma de trabalhar. A mesma coisa acontece com o indivíduo que eu votei no PSD, porque era o candidato à Câmara, que era de Ferrel. E por isto é que eu digo, nunca votei no PS antes de estar numa lista do PS. Mas chegaste a casa, que é o que interessa. Sim, mas isso, pronto, é a tal coisa. Há pouco debate sobre o que é política, sobre o que é ideologia, e acho que é aí é que está o problema. Agora, rematando com a questão da distrital, acho que tínhamos, ou temos todas as condições para ir mais longe. Começam, portanto, já houve candidaturas que já foram até lançadas. Sim. E eu não digo se fazem bem ou se fazem mal. Acho é que o partido normalmente define épocas para tudo, para as autárquicas, para o lançamento das campanhas, para o lançamento das candidaturas, para os prazos de votação dos candidatos, e a coisa costuma ser toda trabalhada. Neste momento está um bocadinho cada um à sua velocidade. Certo. E acho que isso pode pesar nas eleições, porque a estratégia, e eventualmente do ponto de vista nacional, não está tão concertada como nós já a vimos. E, portanto, acho que, do ponto de vista da distrital, se houver uma estratégia muito bem concertada, é óbvio que a pandemia veio, digamos que, complicar ou baralhar um bocadinho as datas, mas é assim, as distritais estão ainda a tomar posse. Antes das distritais tomarem posse, não deviam estar a falar de autárquicas. Sim. E pronto, mas é uma opção legítima, não é? E é preciso que funcione. Eu cá tenho a minha opinião. Também estou a dá-la pela primeira vez, é preciso que se diga isso. Também não dei essa opinião, porque acho que as pessoas, se têm os seus projetos, devem ter a liberdade de os implementar. De qualquer forma, é a minha opinião. Acho que antes de qualquer distrital delinear o seu projeto próprio, a sua estratégia própria, não se devia falar de autárquicas, isto à escala do país. No nosso caso, do Distrito de Leiria, antevejo algumas dificuldades em alguns municípios, antevejo derrotas noutros. Portanto, com esta distância das eleições já sei que há municípios que vamos ter derrotas, como é natural. Antevejo batalhas interessantes que podem sair dali tudo, e depois antevejo também consolidação de lideranças, como é o caso da Nazaré, como é o caso, essa já posso dizer quais é que são. O caso da Nazaré, o caso de... Não sei quem será o autarca que vai para a Nazaré, será o Walter. E o caso de Ancião também considero que o Tosé está muito bem encaminhado. E espero sinceramente, espero todas, mas espero sinceramente que consigamos manter Leiria e Marinha Grande, porque embora algumas coisas não corram melhor nesses dois municípios, temos dois presidentes de Câmara que se fartam de trabalhar. Pelo menos isso é
Isso é inegável e, portanto, merecem ter a oportunidade deles. A partir daí, esperamos que todos os outros corram bem. Eu não vou agora estar aqui a falar de todos, Claro, senão claro. vamos se expressar. Certíssimo. Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer ter-te cá connosco na Razão Mecânica. Queres dizer alguma coisa? Alguma despedida especial? Quero aconselhar-vos, não Sim. quero nada, porque eu não mando nada nisto, quero-vos aconselhar a não terem barreiras para este projeto, nem barreiras sobre quem é que deve vir este projeto e sobre o que é que se deve falar. Porque enquanto nós não formos assim à juventude e à sociedade civil levar a nossa mensagem, nós que somos agentes políticos, e as pessoas fazem discussões políticas todos os dias nos cafés. Verdade. É isso que se tem que mostrar às pessoas. Não são aqueles que são políticos, somos todos aqueles que estão a exercer funções políticas. E logo aqui é uma grande barreira que se passa, porque as pessoas acham que quem vai à lista independente, em listas independentes que já não são políticos. Vão para a política, mas não são políticos. E, portanto, essa é uma daquelas apelações que eu tenho ouvido que não faz sentido nenhum. E, portanto, como eu dizia no início e quero repetir, vocês estão a fazer isto para fazer trabalho político e não para reunir tropas para nada, nem para congressos, nem para eleições, nem para nada. E só essa premissa já é um grande ganho da vossa parte terem se juntado para isso. Portanto, aos três, tanto ao Bruno como ao Diogo e como a ti, muitos parabéns. Muito obrigado. Quebrem todas as barreiras, quer nos convites, quer nos assuntos. E vamos continuar a cobrar. Daqui, Pedro Henrique Canha a dizer adeus ao Pedro Henrique Barata. Muito obrigado. Levanta a voz, camarada, vem cantar nossa vitória. Bandeiras duras são história, nossa luta é tudo.